Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há 11 anos e meio vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil, e mais do Distrito Federal, levando o conhecimento do que é o poder, por dentro, por fora, público, privado, acadêmico, universitário, esportivo, social, enfim, todos aqueles que exercem de alguma forma o comando de alguma instituição, ou mesmo do próprio país, na importância que um país de grandes 7 milhões de habitantes tem. Eu tenho hoje o prazer de ter mais uma vez aqui conosco na Rede Vida a eminente deputada Bia Kicis, uma das deputadas mais batalhadoras no Congresso por valores, os mesmos valores que defendemos no programa e defendemos na Rede Vida, sobre a família, sobre a ética na política, sobre o combate à corrupção, que foi esquecido no Brasil nos últimos tempos, e que tem sido um baluarte das boas teses no Congresso Nacional. E hoje vamos falar também sobre alguns dos assuntos candentes da política nacional e internacional no momento. Minha caríssima e querida deputada Bia Kicis, eu já começo lhe colocando uma questão espinhosa. Nós tivemos o Enem recentemente, e no meu tempo de professor universitário, que sou há 59 anos, e preparei, ainda antes de ser professor universitário, alunos para faculdades, quando ainda aluno universitário, eu ensinava latim, inglês, francês e português, e sempre a preocupação nossa era ensinar ética e conhecimento. De repente, nós vemos uma plataforma política considerada no programa do Enem, que certamente será analisada politicamente e não como uma prova de conhecimento. Eu fiquei espantado como professor universitário, mas a senhora que é deputada e atuante no Congresso Nacional, queria saber a sua opinião, como é que os senhores viram no Congresso Nacional esta visão ideológica, não do ensino, de imposição de um único raciocínio político para os alunos do Enem. Doutor Ives, primeiramente, eu quero cumprimentá-lo e agradecer por essa oportunidade de estar aqui participando mais uma vez desse seu programa tão importante para o nosso país. Essa questão do Enem, a gente vê com... Assim, dá até uma certa vergonha de ver o nível em que chegou uma prova que tem a importância de ser a porta de acesso de estudantes para a universidade. O que a gente percebe? Que é realmente uma espécie de um filtro ideológico para que somente estudantes alinhados ao pensamento, à ideologia da esquerda, tenham acesso ao ensino superior. Até na tribuna, um colega meu usou uma expressão que eu achei bastante interessante. Ele disse que chega a ser uma tortura para os estudantes. Porque, ciente de que para passar no exame, ele tem que marcar a resposta que é esperada pelo examinador e não aquela que é a certa, o estudante tem que marcar uma resposta que é contrária à sua convicção e ao seu conhecimento. Isso é uma tortura, isso é um absurdo. Deputada, eu faço até uma observação. Na minha opinião, aquele aluno que tiver uma nota baixa, porque respondeu de forma contrária a essa mentalidade que se tem dentro do MEC, no sentido de que a democracia no país é aquela que todos pensem rigorosamente igual a nós, porque quem não pensa não é democrata, é evidente que teria direito a entrar na justiça, pedindo que as provas sejam reavaliadas e que as respostas deles sejam consideradas corretas. A meu ver,
Quem não tiver nota boa, responder o contrário à ideologia dos idealizadores desse programa, tem o direito de entrar na justiça e pedir que seja reconsiderada a prova e considerada certa também as respostas deles. Perfeitamente. Também concordo, penso assim, mas a gente percebe que esse direcionamento que é dado, ele faz com que essa prova, na verdade, deve ser totalmente invalidada. Não só cada estudante que se sinta prejudicado. Nós estamos pedindo que essa prova seja anulada e os responsáveis sejam punidos, porque não é possível você usar o exame como o Enem para impor uma ideologia. E isso me lembrou aqui, inclusive, uma notícia bem recente de que o CNJ decidiu fazer agora um exame prévio para os candidatos que queiram fazer concurso para a magistratura. Para que será que serve um exame prévio para quem quer ser, quem queira concorrer a um cargo de juiz? Então, você não precisa mais fazer só a prova de conhecimento, prova de títulos, não. Você vai ter que fazer uma prova para mostrar o quê? O seu alinhamento ideológico. Isso é muito preocupante e, na minha visão, é uma forma de selecionar aqueles que poderão um dia vir a ter a caneta poderosa de um juiz. Veja o seguinte, Bia, eu participei 3 vezes de bancas examinadoras para a magistratura. 2 vezes para a magistratura federal, primeiro e 11º concurso aqui no Brasil, em São Paulo, da magistratura federal, e uma vez para a magistratura estadual, artigo concurso 161. Eles trabalham com as provas atuais, depois da seleção através da múltipla escolha, com uma segunda série de exames dos que passaram, para fazerem provas de conhecimento do direito escrito, uma terceira prova para fazerem uma sentença sobre uma questão complicada que nós colocamos, e, por fim, aqueles que fossem para o oral sofriam uma contestação só sobre conhecimentos. Por exemplo, no último exame da Justiça Federal, nós levávamos 2h30 no oral para cada candidato, porque de perguntas do que representava, nós tínhamos praticamente não, sempre só 4 candidatos que iam das 2h da tarde até a meia-noite, sendo examinados por 5 examinadores. Agora, você coloca isto, que já é uma prova extremamente severa de conhecimento jurídico, agora fazer uma prova de saber da vocação ideológica que nós vimos nas entrevistas. E quando nós fazíamos a entrevista, os que iam para o oral, já sabíamos mais ou menos o posicionamento. Agora, fazer previamente, às vezes o CNJ me surpreende. E o mais surpreendente é que são 15 membros, os quais se dizia que seria o controle da magistratura, mas, de rigor, são 9 magistrados e apenas 6. 2 representantes da ordem, 2 do Ministério Público e 2 do Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? Então, eu compreendo perfeitamente, Bia. Voltando à questão do Enem, uma questão pior do que a outra. E eu quero falar da questão que se refere ao Cerrado, porque essa questão eu conheço profundamente como uma deputada do Distrito Federal, a deputada que mais investiu no agronegócio familiar e que mais investiu em emendas na Embrapa, da história da Embrapa. O Cerrado era uma terra inservível, sem valor algum e improdutiva. Graças ao ministro Alisson Paulinelli e a recém-fundada na época Embrapa também,
houve uma transformação e o Cerrado se tornou uma terra fértil, produtiva. Hoje nós temos até produção de uva, de vinhos, imagina só. E o Brasil deixou de ser importador de alimentos, passou a ser exportador de alimentos e o celeiro do mundo. E a prova do Enem traz uma questão demonizando o agro, e especialmente o agro no Cerrado. É o fim. Não é um exame, doutor Ives, é um vexame. E eu considero, Bia, deputada Bia Kicis, que, na verdade, o governo Lula só tem índices razoáveis de economia graças ao agronegócio. No primeiro trimestre, já crescemos muito mais do que esperava. O agro cresceu 21%. Alguns outros setores caíram. O que vale dizer é o agronegócio aquele que efetivamente tem salvo o presidente Lula e é aquele setor em que o Brasil está no mesmo nível de todos os países mais desenvolvidos. Creio eu que só os Estados Unidos e o Brasil hoje realmente têm a tecnologia que possuem. Minha querida deputada, nós vamos agora aos nossos comerciais e voltamos para continuar essa entrevista, que, aliás, está sendo muito interessante para todos os nossos telespectadores. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, que há 11 anos e meio, ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. E como eu faço em todo o programa, minha caríssima deputada, eu ofereço um livro, esse é do Conselho Superior de Direito da FEComércio, quando comemorou 30 anos. Uma série de artigos jurídicos muito interessantes dos nossos conselheiros, quase todos professores titulares de universidade, membros do Ministério Público, da magistratura, inclusive alguns políticos que exerceram tanto a senatoria, o Bernardo Cabral, o nosso conselheiro, Fernando Henrique, como presidente, que também é advogado, foi professor de Direito Constitucional. Então, temos uma equipe de primeira linha, os 50 conselheiros. Eu gostaria de um dia a ter também no nosso conselho. É só aceitar que eu mando o convite imediatamente. Mas o que eu gostaria, e eu que sou inteiramente favorável à defesa do agro, sei perfeitamente, trabalhávamos e brigávamos no passado pelo próprio Conselho contra a posição da França, que levantava problemas inexistentes, exclusivamente para prejudicar uma possível acordo do Mercosul com a União Europeia. Todo ataque se faz, e quem faz são aqueles que são favoráveis à invasão de terras, à violação da Constituição, ao não respeito do texto constitucional e direito de propriedade, agora, inclusive, pensando em atingir terras produtivas, sob a alegação, sem pensar naqueles que realmente fizeram o que fizeram para a maior realização do Brasil nos últimos anos, que é a evolução do setor agropecuário. Eu acho que, efetivamente, essa posição sua de pedir, e eu acho interessante, vou levar ao nosso conselho para que o nosso conselho faça um pedido semelhante, já que são 50 grandes professores de direito, eu estou plenamente de acordo. Mas eu gostaria de ouvir também a eminente deputada sobre um outro assunto. Nós tivemos a invasão da Rússia da Ucrânia. O presidente Lula, amigo do ditador russo, não se posicionou contra a invasão. Disse que não deveria ser feita, etc., mas que uma paz na qual o pressuposto era a Rússia ficar com aquele território invadido, que é inaceitável. Ele é amigo do presidente ditador da China, que está pretendendo invadir Taiwan, que é um país livre desde quando era a divisão entre China continental e China nacionalista. Eu estou falando logo depois da Segunda Guerra Mundial. É amigo do ditador Maduro, que recebeu com
tapete vermelho aqui no Brasil. E tem feito críticas aos Estados Unidos, enquanto que é muito gentil, generoso nos seus comentários com esses ditadores, inclusive até o ditador Ortega, que tem perseguido a Igreja Católica. E agora nós estamos vendo, nesse momento que temos uma guerra na faixa de Gaza, uma guerra na Ucrânia, o risco de uma guerra de invasão da China de Taiwan, que os Estados Unidos têm procurado segurar a Venezuela, através de generais. É isso que publica o Estado de São Paulo, dia 8 de novembro, através do seu jornalista especialista em assuntos militares, com tropas e, evidentemente, se invadir, não há como a Guiana resistir. O Brasil, que pela Constituição, ele tem a necessidade, deputada, de defender a paz, e principalmente no nosso continente, que fala não só a paz mundial, mas procurar fazer fortalecimento, que está no artigo 4º da Constituição, da integração dos países da América do Sul. Deveria, já a essa altura, dizer ao seu amigo Maduro, ao ditador Maduro, não invada, não ameace. É um país que o Maduro está interessado naquele território, que é rico em minérios, em petróleo, sob a alegação que no século XIX eles deveriam ter tido aqueles territórios para a Venezuela. Como é que você vê esse risco iminente? E, normalmente, a teoria do Itamaraty, que é o que nós estamos sentindo, é de que ele parte para discutir fatos consumados e nunca nós vemos nesse governo Lula para tentar prevenir que esses fatos não sejam consumados. Ou é impressão minha, ou isto é a sua sensação também? Doutor Ives, a gente viu o tamanho da diplomacia do Brasil atualmente, que a gente chama de nanica, né? Com o Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU, né? Em que o Brasil não conseguiu fazer nenhuma proposta séria, né, a favor da paz, simplesmente tratou o grupo terrorista Hamas como sendo um grupo que luta pelos seus direitos, e não um grupo terrorista, e quis propor aí uma medida de cessar-fogo, proporcionalidade entre o terrorista Hamas e o Estado de Israel. Então, isso já mostra o tamanho do Brasil, né? Como é medíocre a nossa diplomacia, que já foi gigante, que já foi das mais respeitadas do mundo. Eu tenho uma opinião, não sei se o senhor vai ou não concordar comigo. Eu até externei no Twitter esses dias. O que eu noto é que existe uma elite globalista a qual o atual governo brasileiro se alinha, que ou fomenta, né, ou apoia diversas crises internacionais, na verdade, de alcance mundial, seja a guerra da Rússia com a Ucrânia, seja a guerra do Hamas, né, com o Israel, seja a questão da pandemia, tudo na intenção de criar um caos, e aí entra a questão da Venezuela também com a Guiana, mais um conflito. Para quê? Para gerar uma desculpa, uma justificativa para que haja uma decisão também globalizada. Tirar dos países soberanos o poder de decisão. É como Lula disse, em crises sanitárias que tenham um alcance mundial, a decisão tem que ser da OMS, não tem que passar pelo Congresso dos países. Ou seja, o Lula disse isso durante a campanha. Então, ele advoga o quê? Que, num caso de pandemia, a OMS
trace as diretrizes e que elas sejam obrigatórias para todos os países que sejam signatários. Isso é um absurdo. Então, eu acredito que todas essas crises somadas geram uma situação tão caótica que a solução que será proposta pela elite globalista é que burocratas não eleitos por ninguém decidam o controle da população mundial, inclusive o que nós podemos comer, o que nós podemos plantar, que é a proposta da ONU 2030. Então, eu acho que a situação é muito grave e a gente precisa, as pessoas precisam acordar para isso. E nós, como parlamentares, temos que ser firmes para impedir que esse tipo de ditadura de burocratas, de uma elite globalista, se instaure e, com isso, acabe exterminando o que ainda existe de democracia no Ocidente. Você sabe que é interessante, deputada, que o Alvin Toffler, no livro Terceira Onda, ele chamava os burocratas de integradores do poder, dizia que o grande risco é que eles seriam mais permanentes do que os políticos. Os políticos representavam a opinião do povo, mas os burocratas eles se multiplicam com uma casta que se interessa apenas no poder, pelo poder. E o que hoje nós estamos vendo, efetivamente, é que o Instituto Verdem da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declara que o Brasil é uma democracia relativa, onde há presos políticos, onde não há liberdade de expressão, e que, efetivamente, uma democracia eleitoral. O eleitor elege e depois não comanda mais nada. Então, eu não sou eu que estou dizendo, é o Instituto de uma universidade da seriedade da Universidade de Gotemburgo, e um instituto que tem uma preocupação de examinar a temperatura das democracias no mundo. E o Brasil está muito mal colocado. E, efetivamente, é o que nós estamos vendo. Eu tenho a impressão, deputado, que nós não podemos desistir nessa luta e fazer com que o verdadeiro espírito democrata seja aquele que permanece. Estamos chegando ao fim do programa. Nesse último minuto, se quiser mandar uma mensagem para os nossos telespectadores, eu gostaria, deputado. Bom, a minha mensagem é uma mensagem de resiliência. Nós precisamos seguir em frente, sem desistir, focados principalmente numa força que não depende de nós, uma força superior, que é Deus, que tudo vê, que tudo sabe. E nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Por isso, com fé, a gente deve prosseguir, sempre fazendo o melhor que nos cabe, mas sabendo que a maior parte das coisas foge ao nosso controle e está nas mãos de Deus. Isso é verdade. E o Salmo 2 do Velho Testamento, quando dizia, Deus, quando vê essas minúsculas coisas, ele às vezes ri da insensibilidade dos povos. No Salmo 2, e na verdade é o que acontece. As pessoas vão se distanciando de Deus, pensando apenas em si mesmo, e perdem, e nós estamos apenas insignificantes que somos, apenas de passagem por aqui. E que a única meta que realmente vale a pena é lutarmos para dignamente aqui, merecemos um dia estar com ele na eternidade. Muito obrigado, deputada, pela sua magnífica exposição dos nossos telespectadores. E aos nossos telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.